Olá, pessoal. Nós vamos hoje dar início dar continuidade, né, ao nosso projeto do NIESC, denominado Depois do Verbo. Esse projeto, ele consiste numa atividade acadêmica proposta pelo Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos Culturais, que é trazer aqui momentos de reflexão sobre os temas cotidianos ou temas contemporâneos. E dentro do Depois do Verbo, nós escolhemos para esse momento discutir a pandemia. E hoje nós teremos aqui a apresentação de dois professores, né, que é o professor Radamés Vieira Nunes e a professora Márcia Pereira dos Santos. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação deles e depois eu falo para vocês as temáticas que eles vão abordar, né? O professor Radamés Vieira Nunes, ele é mestre, ele é graduado em História pela Universidade Federal de Goiás, depois ele fez mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Uberlândia, e agora ele atua como professor, né, na Universidade Federal de Catalão, e hoje é o coordenador do NIESC. A professora Márcia Pereira dos Santos, ela fez mestrado em História, graduação em História também na UFG, depois fez mestrado em História na UFO e doutorado na Unesp de Franca, e atualmente ela é professora da Universidade Federal de Catalão e também professora no mestrado profissional em História nessa mesma universidade, e também é membro do NIESC. Então, nós vamos começar hoje com o debate. O professor Radamés vai iniciar, né, falando sobre cidades mascaradas, vida urbana na era do álcool em gel. Podemos começar, Radamés. Bem, quero agradecer aí a Regma pela mediação e agradecer a Márcia pela oportunidade aí de diálogo, né? Bem, eu intitulei minha fala Cidades Mascaradas, Vida Urbana na Era do Álcool em Gel. Eu chamei esse intervalo de tempo de Era do Álcool em Gel. E quando fui provocado no sentido de pensar algo relacionado à pandemia, me veio logo em mente uma reflexão sobre as cidades, sobre a vida urbana. E não é recente, né, o interesse pelas cidades, já desde de século XVIII, que muitos artistas, intelectuais se preocupam com o espaço urbano. E aí eu quis, então, trazer uma reflexão nesse sentido. São muitas as dimensões e lógicas que permeiam a configuração do urbano. O desafio que eu proponho é extrapolar a cidade vista como mero cenário onde desenrola a Covid-19 para perceber como sua complexa pluralidade de saberes, práticas e dimensões, inclusive sua dimensão tangível, se relaciona com a pandemia. Lembro que nas atividades de planejamento da Universidade Federal de Catalão, no início do ano, aprendemos com um médico infectologista sobre esse tal de corona, que até então parecia algo muito distante. Na ocasião, um professor que ouvia a palestra fez uma pergunta que me chamou a atenção. Ele disse: será que chegaremos ao ponto de ver nas ruas de Catalão pessoas andando com máscaras, como a gente vê na TV, acontecendo do outro lado do mundo? E aquela pergunta soou exagerada no momento, provocou alguns risos nas pessoas que estavam presentes, e a gente seguiu planejando o futuro, né, que seria esse nosso presente agora. A pergunta do professor, poucas semanas depois, fez todo sentido. Era o prenúncio do risco aparentemente insolúvel que se aproximava. Tinha algo interessante naquela indagação. Na minha opinião, o professor foi certeiro. Nada melhor para perceber os efeitos de um inimigo invisível do que a rua. Não por acaso, tantos intelectuais, direto ou indiretamente, abordaram a rua e o pulsar urbano. Porque a rua traduz o mundo e detalhes de cada cidade. Alguém já dizia, né? Tal rua, qual cidade. A concentração urbana das metrópoles, a maré de gente a se mover nas megacidades, que tanto fascínio despertou e ainda desperta, tornou explosivo o potencial de transmissão do vírus.
A Covid-19 atravessou o oceano mais rápido do que imaginávamos e sua irrupção no tecido da cidade causou efeitos imprevisíveis. Provocou uma nova maneira de ser na cidade e também uma nova maneira de ser da própria cidade. A nova ameaça paralisou o cotidiano e, de repente, as ruas onde as pessoas se acotovelavam estavam vazias. As portas cerradas, lacunas de gente e atividades no deserto asfaltado. Até as cidades mais ricas e consideradas desenvolvidas recorreram a um remédio antigo, a quarentena. O isolamento social apareceu, receitado pela história, como o medicamento mais eficiente e seguro para o momento. Aqui em Catalão, que até então não tinha nenhum infectado confirmado, também se isolou, seguindo a tendência de tantas outras cidades do mundo, demonstrando que a doença, assim como a própria economia, é global. Os efeitos do vírus foram sentidos antes mesmo de chegar aqui. Na transição do século XIX para o XX, isso ocorreu também em relação aos símbolos materiais da modernidade. A diferença é que a modernização provocou desejos, entusiasmo pela ciência, uma esperança tamanha no futuro que merecia até ser contida. Já o vírus produz medo e desconfianças, esforço para manter viva a esperança, mesmo diante de um futuro que nos provoca receios. Mas, em ambos os casos, se desencadeou angústias. Quase todos ficaram em casa, enclausurados. Nunca fez tanto sentido a assertiva de Gaston Bachelard em Poética do Espaço. A casa, como o nosso canto do mundo, um verdadeiro cosmos, entre muros e concertinas. Cada casa se fez um universo e lugar de proteção. O problema é que muitas casas, mundo, se mostraram inóspitas e inapropriadas para a proteção necessária aos seus moradores. Covid-19 não criou, mas escancarou um grave e persistente sintoma das cidades: a crise habitacional. Medidas higiênicas e de isolamento foram anunciadas amplamente com o propósito de evitar a propagação do vírus e seus efeitos nocivos. Mas dessa vez, as recomendações médicas, a despeito da equivocada resposta estatal, são prudentes e legítimas. Bem diferente de quando alguns médicos, higienistas e engenheiros sanitaristas se inscreveram na paisagem urbana a partir do século XIX. Reordenando o espaço físico e criando formas de controle da cidade com o objetivo único de melhorar e embelezar o centro e não de resolver efetivamente os problemas urbanos. Muitas medidas higienistas de outrora, em conchavo com o Estado, de alguma maneira e em certa medida, dificultam o trabalho médico de agora. A Covid-19 evidenciou doenças ainda mais perniciosas na cidade, como os planos de urbanização que causam segregação socioespacial por operar com base em especulação, embelezamento, interesses particulares, gentrificação, e não na resolução das demandas de interesse público. Nessa era do álcool em gel, ficou ainda mais nítida a sombra do privado sobre o espaço público. Mesmo com todos esses sintomas, a cidade não pode parar. Em aproximadamente 2 semanas de isolamento, as casas mundo, independente do tamanho, ficaram minúsculas. O que me fez lembrar do conto de Júlio Cortázar, chamado Casa Tomada. Um casal de irmãos percebem sua casa mundo sendo tomada por um barulho assustador que os encurrala e reduz a casa em poucos cômodos, até provocar, pelo medo, a saída definitiva para a rua sem pensar em nada. Muitas pessoas voltaram para a rua. Alguns pela dependência dela para sobreviver, ou pelo peso da abstinência da cidade. Outros por meros caprichos individualistas ou pela submissão às recomendações ruidosas de um certo medíocre que pavonearam de herói. Mas a rua já não era mais um lugar de encontros e parecia expulsar as pessoas que por ela circulavam.
Detalhe interessante é que em várias cidades, muito antes da pandemia, já se vivia um certo tipo de isolamento social, parecido com moléstia mesmo. Bem diferente do isolamento social de agora, receitado como remédio. O curioso é que convivemos tranquilamente com os malefícios daquele, mas não suportamos os necessários incômodos deste. Segundo Paul Henry, o transporte, a comunicação e a aproximação no espaço urbano nem sempre suprimiram o isolamento. As trocas são numerosas, mas são superficiais. Os citadinos se acostumaram à solidão, mas apenas à solidão acompanhada e com contato. E assim as pessoas seguem na solidão acompanhada, onde o distanciamento é impossível no transporte público. O único espaço nessa era do álcool em gel onde a aglomeração é tolerada, porque as cidades não podem parar. A vida citadina mudou. A relação dos seres humanos com o ambiente físico foi severamente alterada. Barricadas de cadeiras e mesas, escudos de plástico filme, portas entreabertas, marcações para distanciamento, cartazes lembrando os protocolos de comportamento e higiene, anúncios da segurança dos estabelecimentos ao invés de seus produtos. Aglomeração virou crime. A rua virou campo para mascarados. Mascarados no sentido futebolístico do termo, que seguem no jogo encenando, fingindo e dissimulando. Para ignorar a realidade, preferem usar a máscara como venda. Mesmo assim, não podem evitar o custo psicológico de sua atitude e nem dissipar a sombra da morte da cena cotidiana. Na rua também há pessoas com máscaras, que seguem sem a confiança necessária que a vida cotidiana exige. Nessa era do álcool em gel, uma coisa é certa, ninguém sairá ileso. Agnes Heller, em O Cotidiano e a História, diz que a característica dominante da vida cotidiana é a espontaneidade. Na era do álcool em gel, a espontaneidade perdeu seu lugar. Agora tudo é ensaiado, é pensado, dos elementos mais triviais da nossa vida até os gestos mais instintivos, demonstrando que houve mudança em nossa própria relação com o corpo. É como ninguém coloca mais a mão no nariz ou no olho sem pensar. Abrir a porta, pagar uma conta, sentar num banco, segurar no corrimão, fazer compras, até nossos rituais de polidez foram modificados. Né? Quem nunca conteve aí o impulso de cumprimentar algum conhecido? A Covid-19 é um risco que se impôs no âmago das atividades cotidianas, tornando-as objetos de reflexão. A ameaça viral, apesar de suas tristes mazelas, abriu um intervalo interessante para repensarmos as características básicas da cidade, suas formas, vivências e sintomas. A julgar pela avalanche de decretos municipais que vão e vêm, o espaço público virou foco de debates e disputas. Flexibilizar ou não flexibilizar o isolamento? Até que ponto o interesse individual deve ser sacrificado pelo interesse coletivo? Até que ponto vai a ingerência do Estado no domínio privado? Parte desse debate lembra as discussões do início do século XX em torno da campanha de vacinação obrigatória antivaríolica, empreendida por Oswaldo Cruz. Não necessariamente pela aproximação dos respectivos contextos, mas principalmente pelos argumentos e o tom da disputa pela opinião pública. Segundo Miriam Bahia Lopes, os antivacinistas, em parte constituída por críticos positivistas, ao questionar a legitimidade científica da vacina, criaram argumentos curiosos e em tom inflamado. Olavo Bilac escreveu sobre isso em 1908, e cito aqui Olavo Bilac. Ele dizia: há menos de 4 anos, a vacina era o pior dos venenos, e a vacinação o pior dos crimes. Transmitia tuberculose, a sífilis, a lepra, era preparada com sangue de ratos pestosos. Quem contrariasse essa opinião arriscava-se a ser linchado em praça pública. Hoje,
quem não vacina é imbecil. Assim dizia Olavo Bilac sobre esse momento da revolta da vacina, né, no início do 20. Essa triste semelhança nos mostra que o amplo acesso à informação nem sempre significa que as decisões serão as mais coerentes. Conforme pontuou Slavoj Žižek, na recente publicação titulada Sopa de Wuhan, em qual ele colabora com um artigo, ele diz que nas ruas segue uma outra epidemia, a do vírus ideológico, com notícias falsas e paranoicas, teorias da conspiração. Há de se ter atenção e cuidado, né? Porque na era do álcool em gel, basta uma faísca para a rua pegar fogo. A pandemia de Covid-19 abriu novos debates sobre a cidade, em todo o mundo. Diferentes posturas foram tomadas e cambiadas diante de um problema comum. De Catalão, acompanhamos o combate à doença global que atravessou o oceano e se interiorizou, chegando sem muito atraso em lugares do mundo que ainda sequer desfrutaram os benefícios já obsoletos da modernização do século passado. Os monumentos das cidades com máscaras não deixam dúvidas do fluxo do vírus. Drummond foi mascarado no Rio, os Bandeirantes em São Paulo, o Menino da Porteira em Ouro Fino, o Semeador de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, e até a Raulina Pascoal, aqui de uma avenida de Catalão, também se viu mascarada. Na era do álcool em gel, os monumentos das cidades colocam em questão não apenas o Covid, mas também um outro vírus bem mais antigo, causador de engulhos e que ainda continua nocivo, o racismo. Mas será que todas as cidades vivenciam da mesma forma a pandemia? As estratégias são as mesmas? Elas se aplicam da mesma forma e têm a mesma eficiência em todos os centros urbanos? Quais são as práticas que constituem as diversas cidades? Quais as relações entre elas? A imprensa nossa de cada dia compara as cidades, aproxima e distancia diferentes realidades, coloca em relação espaços urbanos diversos. Não recordo outro momento em que as cidades interioranas apareceram nos noticiários com tanta frequência, permitindo comparações e conexões. Na era do álcool em gel, ações nas cidades influenciam e são influenciadas por eventos que ocorrem em regiões longínquas. Wuhan, na China, Lombardia, na Itália, serviram de exemplo para o mundo em relação ao isolamento, ao bloqueio intermunicipal, e agora parecem servir também para a flexibilização. Talvez isso explique por que aqui a taxa de isolamento cai justamente quando nossa curva de contaminação é ascendente. Estamos agindo conforme qual curva? Será que a curva chinesa foi tomada em ambiente local? Será mais uma tentativa de entrar em sintonia com os novos modelos de cidade do século XXI? Desconfio que a resposta não é tão simples assim. De qualquer forma, o entrelaçamento entre o local e o global existe a despeito da pandemia. Práticas locais se ligam a relações sociais e organizam a vida citadina. Mesmo assim, conforme Robert Parker, as cidades são únicas e específicas. É possível perceber esse entrelaçamento que interfere, mas não sacrifica a especificidade no vocabulário que foi construído em torno da pandemia. O que eu acho mais interessante é a expressão lockdown, famoso ninguém sai, ninguém entra. A cidade de Silves, com 10 mil habitantes, e Barreirinha, com 30 mil habitantes, cidades do interior do Amazonas, discutiram e decretaram o lockdown. Será que como essas cidades experimentaram o tal lockdown? Nas ruas se tornaram comuns outras expressões como taxa de isolamento, grau de contaminação, impactos socioeconômicos, velocidade de transmissão do vírus, taxa de ocupação dos leitos, índice de óbitos, entre outros.
Parece que o mundo se tornou um problema aritmético. Mas na era do álcool em gel, talvez para a tristeza e surpresa das ciências exatas, não das humanas, até os números são relativizados, manipulados, mascarados e imprecisos. Nos últimos dias, temos visto notícias de cidades como Nova York, Paris, Londres, e de outras aparentemente mais distantes e desconhecidas por nós, como, por exemplo, Coari, Manacapuru, Parintins, Pugmil e tantas outras do interior dos estados do norte do Brasil, que são vistas agora pelos números e taxas da era do álcool em gel. A pandemia trouxe para a cena as disparidades regionais, as cidades segregadas de um país cindido. Rurópolis, no Pará, Eunópolis, na Bahia, Caetés, em Pernambuco, e tantas outras. Manacapuru ocupa o segundo lugar no ranking de cidades com mais mortes por 100 mil habitantes. Mas o curioso é que a cidade não tem 100 mil habitantes. Das 20 cidades do ranking, apenas 3 estão fora da região norte. Quanta diferença entre esse Brasil desconhecido com as cidades conurbadas do Sudeste. A discrepância é imensa. As medidas para limitar geograficamente o vírus tocam em diferenças políticas, econômicas, sociais e culturais. No livro A Ciência Caminho da Roça, que trata sobre expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz, no início do século XX, médicos e fotógrafos percorreram as cidades do norte para registrar doenças e fotografar uma realidade que muitos não desejavam ver. Afirmaram em um de seus relatórios, os expedicionários, um relatório feito em 1913, que dizia o seguinte: a letalidade é ali, sem dúvida, muito elevada, atingindo coeficiente assustador e indicando a urgência de uma ação destinada a evitar o extermínio de milhares de vidas. O que ali existe, ocasionando as condições naturais de toda a Amazônia, é a mais absoluta ausência de assistência médica e medicamentos. É o abandono do proletariado a um estado mórbido perfeitamente atenuável, o que constitui no Vale do Amazonas a maior fatalidade é esse desprezo pela vida humana da parte dos poderes públicos. Bem, mais de um século se passou. De acordo com pesquisa atual realizada pela Fiocruz, no norte estão as cidades com menos unidades de tratamento intensivo e respiradores. Zimmel estava certo quando afirmou que há uma imensa desproporção entre a cultura objetiva e a cultura do indivíduo. As cidades testificam. A cultura do indivíduo não acompanhou a cultura que se incorporou às coisas. Será possível uma ação conjunta entre as cidades diante dos desafios contemporâneos? Fazer de cada cidade um locus de resolução de problemas? Seria possível reinventar a vida cotidiana, nossa existência citadina? Lograr outras redes de conexão entre os espaços urbanos que possibilite formas de entrelaçamento mais humanas das cidades com o globo, em que o dinheiro não se configure como o denominador comum de todos os valores? Diminuir os equilíbrios e distâncias, frear o consumismo, consolidar os serviços públicos elementares e ajustá-los às necessidades coletivas? Será possível ensaiar nas cidades uma outra sociedade? A analogia da cidade com um organismo vivo não é recente. A cidade já foi comparada com o corpo humano por muitos estudiosos. Eu quero aproveitar essa comparação aqui para encerrar a exposição. Que essa pandemia nos deixe uma boa memória imunológica, que consiga proteger por longo prazo nosso organismo, para combater esse e outros males que hão de vir. Porque nessa era do álcool em gel, essa era vai evaporar.
mas eu receio que só a tão esperada vacina anti-Covid-19 não seja suficiente para conter todos os sintomas da cidade. Muito obrigado. Radamés, obrigada, parabéns pela fala. Nós vamos agora, então, passar a fala para a professora Márcia Pereira dos Santos, que vai falar sobre as covas coletivas e os apagamentos dos rastros. Márcia, fique à vontade. Bom, saudações a todos e todas. A minha fala, o título, né, Covas Coletivas e Esquecimento por Apagamento de Rastros, o Covid-19 e o Direito à Memória, é uma fala que nasce de várias reflexões sobre memória e esquecimento que eu tenho feito, né, no meu trabalho com a graduação em História, agora com mestrado em História, e eu vou seguir, né, um raciocínio construído com um texto, e espero que possamos abrir um debate sobre certas imagens, né, que são construídas e que estão construídas, principalmente na mídia, sobre o Covid-19. Inicialmente, eu gostaria de citar a professora Jeanne-Marie Gayambin em um texto bastante interessante, no qual ela diz: a rememoração também significa uma atenção precisa ao presente, particularmente a essas estranhas ressurgências do passado no presente, pois não se trata somente de não se esquecer do passado, mas também de agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim em si mesmo, visa a transformação do presente. Essa escrita de Gayambin nos coloca algumas questões para problematizarmos o atual momento que vivemos, como algumas circunstâncias do passado, num repente, parecem ressurgir, com novas configurações ou roupagens, mas colocando a humanidade frente às condições de sua existência. Tal me pareceu a notícia da necessidade de covas coletivas em algumas cidades brasileiras no enfrentamento ao Covid-19. A despeito de fotos aéreas de cemitérios, enterros rápidos, das variadas imagens de parentes e aderentes em choque, choro e sem o tempo da despedida do morto, o que mais aparecia como extraordinário eram inúmeras reportagens, era o termo cova coletiva. Nós que aqui estamos, que nos ocupamos de estudos e pesquisas sobre a cultura e as representações, da força das representações, como diria Roger Chartier, poderíamos passar incólumes a esse termo, não fosse a permanência de sua potência em nosso passado. Várias foram as notícias remissivas a outras pestes, a outros dramas, causados por inimigos quase invisíveis aos olhos humanos. Mas não vi, salvo engano, notícias, né, nenhum tipo de relação com a imagem gravada em nosso imaginário ocidental sobre a cova coletiva, tal como fora no nazismo. Um buraco no qual um amontoado de corpos sem vida, uma afronta à memória, às religiões que veneram seus mortos e aos próprios mortos. Mas no presente, se trata mais da força simbólica do que de uma repetição idem. Gostaria aqui de chamar para a discussão um trecho de um texto de Walter Benjamin, escrito em 1940. Cito o autor: o dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer, e esse inimigo não tem cessado de vencer. Imediatamente, ao ver as fotografias das valas ditas coletivas dos cemitérios em São Paulo ou Manaus, essa afirmativa de Benjamin me veio à memória. Nossos mortos não estão a salvo, porque os monumentos às suas memórias não estão. Isso implica em tomar como caminho a percepção de que o totalitarismo, seja qual for sua versão, nos ronda como um espectro. E isso pode sim intervir em formas de elaboração de esquecimento,
justamente na hora em que o humano deixa de existir como indivíduo. Tomamos, na medida do possível, o esquecimento não como um oposto da memória, mas como afirma Paul Ricoeur, como par da memória, como um campo também de exercício político do que lembrar ou do que esquecer. A humanidade, ou pelo menos a parte ocidental dela, da qual falamos, se mantém como uma espécie da memória. Um conjunto de sociedades que tem em sua memória e na sua história o alicerce de suas identidades, muitas delas fixadas em documentos e monumentos. Nesse processo, o monumento, especialmente aquele funerário, tem dado a conhecer muitos grupos, culturas, muitos modos de viver. Cada descoberta de uma tumba ou um esqueleto antigo se torna notícia, pois é como se um testemunho do passado voltasse à vida. Como uma materialidade da memória, como um marco, como um lugar de memória que provoca uma certa reatualização do passado, colocando-nos em confronto com o presente, colocando-se como rastro que impede o esquecimento. Nesse contexto, o que seria a cova coletiva para as vítimas do Covid-19? Os receptáculos de amontoados de corpos, confusamente abraçados uns aos outros da era nazista? Não, muito ao contrário. É a cova individual, confusa e perigosamente próxima umas das outras. No exercício de imaginação, pensei, como então esses corpos serão encontrados no futuro? Seus caixões de madeira, e bem sabemos o quão no Brasil a fabricação de caixões usa materiais frágeis, aguentarão o tempo da individualidade, ou aos poucos, pela ação desse tempo, da água e da terra, se tornarão um emaranhado de esqueletos não distinguíveis, senão por uma ciência de DNA, ou talvez por qualquer outra que se invente. Aqui nasce o que, tomando novamente de Ricoeur o conceito, seria o esquecimento por apagamento de rastros. Esse, um esquecimento que pode ser reversível, que na sua intenção primeira seria o esquecimento total, mas que pode, pela ação humana ou ação arqueológica e historiadora, ser revertido, se os seus rastros forem procurados, encontrados, decifrados e narrados. Mas, e quando esses rastros não são possíveis? Talvez aqui se encontre a violência da cova coletiva, um esquecimento que pode ser absoluto e um direito à memória negado ao morto, que um dia foi sujeito. Ele viveu, bailou, brigou, fez e aconteceu, e numa tarde foi ao supermercado ou à escola, ou a uma festa de casamento, ou era um enfermeiro, e dali, do seu lugar de experiência, respirou um vírus e morreu. Não pode ser velado essa importante experiência de construção do luto, da compreensão e apreensão da morte como definitiva, que também lhe foi negado. O rastro que seria o testemunho dessa despedida numa sociedade na qual nem os mortos estão a salvos. O direito à memória, como sugeriu Jaci Alves Seixas, é parceiro de um dever de memória, um dever que é também social. A relembrança é um contínuo da vida que se foi. Ora, o humano, como nos alertou Hannah Arendt, é efêmero, se esvai como chega, e só é eterno na sua condição de partícipe de uma espécie, que é, como disse antes, uma espécie memória. Sobrevive pelos rastros que deixa, inclusive o seu túmulo, o lugar que não permite esquecer que ele foi, que não é mais presente, mas que continua sendo, como lembrança, que foi amado, que é lembrado pelos seus, mas também pela sua permanência concreta em uma cova, em um lugar que está para o presente como um lembrete de sua existência. O Covid-19 reatualizou a crueza da cova coletiva, ao nos colocar de frente à morte não ritualizada, a morte asséptica, em que não é possível ver o morto, tocá-lo, lamentá-lo, já na sua condição de vida ausente, mas corpo presente. E isso
parece nos acender uma luz sobre tantas outras mortes perpetradas por outros vírus, às vezes vírus gigantes, que engolem suas vítimas em rituais de silenciamento, ocultamento, esquecimento. A novidade do Covid-19 em relação às outras mortes de nosso presente foi a sua condição de inimigo silencioso e desconhecido, quase um fantasma que assombra alguns, mas que faz visível outros, né? Sua tragédia está, pois, posta à cova coletiva que o referenda. Sua violência pode estar colocada na sua condição de não permitir esse ritual primeiro do luto, do sentir a falta, do permitir a rememoração. O velório, como ritual de compreensão, não pôde ser efetivado. Nossa sociedade não o permitiu. Não estava preparado para essa nova morte que contamina e que ela mesma pode matar. Ao longo desses meses de quarentena, somos diuturnamente bombardeados com histórias variadas. As superações, as injustiças, as irresponsabilidades sociais e institucionais, o barulho das festas dos vizinhos, a insensibilidade dos transeuntes sem máscara, mas o mais assustador deve ser o encontro ao totalitarismo, como ressurgência do passado. Se isso nos mostra que nem os mortos estão a salvo, nos mostra ainda a necessidade urgente de compreendê-lo, pois, como nos alerta Hannah Arendt, e eu cito a autora, a conciliação é intrínseca à compreensão, o que deu origem ao popular engano. Compreender é perdoar, mas há pouca relação entre ambos, e o perdão não é condição nem consequência da compreensão. Perdoar, com certeza, uma das maiores capacidades humanas, e talvez a ação humana mais ousada na medida em que tenta o aparentemente impossível, a saber, desfazer o que foi feito e conseguir criar um novo começo quando tudo parecia ter chegado ao fim, é uma ação única e culmina num gesto. Compreender é infindável e, portanto, não pode gerar resultados definitivos. É a maneira especificamente humana de viver, pois todo indivíduo precisa se sentir conciliado com o mundo onde nasceu como estranho e onde sempre permanece como estranho, na medida de sua singularidade única. A compreensão começa com o nascimento e termina com a morte, na medida em que o surgimento dos governos totalitários é um acontecimento central de nosso mundo. Compreender o totalitarismo não é desculpar nada, mas nos conciliar com o mundo onde tais coisas são possíveis. E para finalizar, é preciso entender que compreender as práticas totalitárias é, pois, um exercício de compreender como um país, como nós, enfrenta uma pandemia e como dá ou não aos seus sujeitos o direito à dignidade na hora da morte. A cova coletiva nos assombra como revivência das práticas totalitárias, nos colocando diante da luta necessária contra um esquecimento nefasto, politicamente construído e que quer apagar os sujeitos em suas individualidades. Nos defrontamos, assim, não mais como uma luta por uma memória necessária, mas sim numa luta contra o apagamento de rastros de vidas que existiram e que são, ainda hoje, partes da nossa identidade. Se não nos conformamos com ela, está na hora de lutarmos por uma nova identidade, que não foi negada somente em si mesma, ao relegar muitos Brasis ao esquecimento, mas foi negada também politicamente como parte da coletividade sobrevivente que se autodenomina Brasil. Muito obrigada, espero que possamos construir um diálogo profícuo sobre os significados do Covid no Brasil. Obrigada, Márcia, parabéns pela sua fala, muito interessante, instigadora, assim como a do Radamés. E eu queria, sim, fazer algumas considerações aqui e depois cada um de vocês também tece uma consideração aí final.
porque eu acho importante esse espaço, né, como um espaço de debate que a gente aí colocou, né, o professor Valdeci também está presente, se ele quiser fazer alguma colocação. Em relação à fala do Radamés, né, é bastante interessante, você toca em muitas coisas, né, porque a cidade realmente é esse espaço da complexidade, né, e você traça várias questões, né, para pensar aí essa vida urbana diante do Covid. E algumas questões que você traz, eu acho que são muito importantes, por exemplo, como quando você fala dessa relação da casa com o cosmos. Eu achei muito interessante essa analogia, né? E eu fico pensando até que ponto as pessoas que foram obrigadas a voltar para casa também não foram obrigadas a voltar com o cosmos, né? E quando elas negam também estar em casa, elas também não estão negando esse espaço de convívio global, né? Não estão negando que esse espaço existe, que ele também aí precisa de cuidado. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso também, e também sobre essa ideia do espaço urbano como esse espaço de disputas, né, que é claro que a gente vai, né, que a gente vai observar, estamos observando aí nesse momento que a gente está vivendo. Hoje eu tive que sair à rua, dentro do carro, mas, né, rapidinho, e observei numa avenida, 2 cartazes, assim, enormes, outdoors, né, um deles estava assim, Uberlândia não pode parar, e o outro cartaz estava, fique em casa, Bolsonaro fora, né? Que é um tipo de, realmente, de disputa, né? De disputa política que está se dando, e a doença, ela também está relacionada com esse tempo, esse contexto de disputa, assim como teve em outros momentos, como a gente viu aqui em todas as exposições, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre essa questão aí do racismo, né? Como é que é essa coisa do racismo na cidade aí nesse momento do Covid. São questões muito amplas, né? Mas eu acho que para você fazer aí uma amarração final aí da sua fala, né? Para a gente poder debater um pouco sobre esse tema. E em relação à Márcia, né? Eu acho que uma reflexão belíssima sobre essa questão dessa relação entre a memória, a história, a rememoração, a ressurgência desse passado para a gente poder agir no presente, né, Márcia? Eu acho que são reflexões muito interessantes que você traz, partindo aí das covas coletivas, e aí você vai chamar o nazismo, que é essa experiência terrível que a gente acompanhou, né, e você traz aí o Walter Benjamin para falar sobre essa questão, né, que os mortos aí não estarão em descanso e não estarão em segurança, e nesse momento você aventa essa hipótese, né, de que eles não estão em segurança, né, e aí eu queria que você falasse um pouco, eu não sei se você viu aquele site, né, criaram um site chamado Inumeráveis, onde todas as pessoas que estão sendo mortas aí pelo Covid têm um nome, tem uma biografia dessas pessoas, né? Queria que você falasse um pouco isso também, como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para não deixar, para não esperar que só depois, por uma ação arqueológica, a gente possa ir, não gosto da palavra resgatar, né, mas reviver ou fazer com que essa memória não seja apagada, como você lembrou aqui para a gente, né? Então é isso, são questões, assim, eu sei, muito amplas, mas e se o Valdeci também quiser fazer alguma fala, alguma questão agora, para a gente ouvir os dois e depois fazer o encerramento, né? Não, eu não tenho nenhuma questão, não. Radamés, fala primeiro. Pode ser. Sim, vamos. Por isso que não estou aparecendo aí. Agora foi. Então, realmente são questões aí complexas, né? Eu fui citando no texto uma série de que eu chamei de sintomas, e daria para a gente gastar um bom tempo em cada um desses sintomas, que são problemas antigos já que vivemos, que
fazem parte da experiência urbana, já antes da pandemia, mas que foram potencializados de alguma maneira, ou tomamos uma consciência mais vívida desses sintomas no contexto da pandemia, né, no que eu chamei aí de era do álcool em gel. Essa comparação da casa com o cosmos, né, do Bachelard, na Poética do Espaço, em que a casa se torna aí o nosso lugar no mundo. E interessante, porque, assim, se isso faz sentido, cada sujeito tem esse seu lugar no mundo, e esse seu pequeno cosmos se diferencia bastante de outros. Em algumas cidades, né, é possível, sem o uso de um telescópio, você ver o cosmos do outro e perceber que o seu cosmos é bem diferente do cosmos do outro, né? E que, portanto, estar em casa, ter que ficar em casa, pode não, é bem diferente dependendo de que casa é a sua, de que cosmo é esse o seu. A gente tem um apego afetivo pela casa, principalmente pela casa onde a gente cresceu, né, a casa em que você viveu a infância, tem uma relação afetiva, por mais simples que seja a sua casa, existe essa relação afetiva, mas quando você se vê obrigado a ficar por segurança nesse espaço, nesse seu pequeno cosmos, ele pode revelar, então, as suas fragilidades, né? A crise habitacional é uma realidade de todas as cidades brasileiras, umas vivem esse problema de uma maneira mais intensa, outras menos, mas a crise habitacional revela, é um sintoma bastante preocupante e que se mostrou intenso nesse contexto da pandemia, porque, como várias pessoas abordaram, inclusive algumas reportagens, né, de como é, por exemplo, enfrentar essa situação do isolamento, vivendo em lugares em que não se tem, a casa só serve para dormir, né, a casa é um lugar em que você passa a noite, porque a sua vida é na rua. A sua vida é toda na rua, seja na rua do seu setor, do seu bairro, ou nas ruas da cidade, porque não existe a possibilidade das pessoas ficarem em casa, porque é um cosmo muito populoso, né? É um cosmo muito populoso, ou seja, tem mais gente do que espaço. E a gente sabe, né, que o problema de crise habitacional é por uma série de atitudes e medidas equivocadas ao longo da história de uso do espaço urbano, que agora, no contexto da pandemia, se torna absolutamente evidente. E muitos ainda insistem em ignorar essa realidade preocupante e talvez, por isso que eu digo, né, talvez esse instante de reflexão em que nada é espontâneo, seja o momento da gente pensar e enxergar esse problema habitacional no Brasil, e, de alguma maneira, enfrentá-lo. Sobre a questão do espaço urbano sendo disputado, é interessantíssimo isso, né? Como as ruas se tornam o espaço de debate público e há intervenções no espaço da rua disseminando, propagando ideias, opiniões, perspectivas. Você citou um exemplo maravilhoso. E que é perceptível, você, quando tem que sair de casa para fazer uma compra ou coisa do tipo, coisa de extrema necessidade, você percebe na própria materialidade da rua esses posicionamentos, né? Não, talvez, de maneira escrita num cartaz, mas na própria postura por exemplo, de um comerciante na relação com o seu espaço e na maneira como ele se disponibiliza aos citadinos. E aí a rua o espaço urbano é esse lugar de disputa e de demonstração, né, de diferentes perspectivas do debate público. E não só... E claro, né, debate público acerca da pandemia, acerca das melhores estratégias, acerca das dimensões políticas, acerca dos conflitos sociais e de inúmeros outros pontos
né, socialmente vivos e ainda latentes da nossa realidade contemporânea. Inclusive, o próprio racismo, né, que também na materialidade urbana se tem um debate, uma disputa representada. E aí os monumentos evidenciam isso. No caso dos Estados Unidos, no caso da Inglaterra, né, derrubada de monumentos, a discussão chegou aqui no Brasil e a gente percebeu aí diversos intelectuais se posicionando em relação a isso, a população, de forma geral, também se posicionando, se é melhor derrubar ou não, ou fazer um diálogo em torno dos monumentos, propor uma narrativa diferente ao monumento para que se lembre de episódios que se quer esquecer ou que se tenta esquecer. E eu lembro inclusive sobre esse aspecto, né, do racismo, que quando eu trabalhava em Tocantins, na Universidade Federal de Tocantins, nós fizemos um trabalho lá discutindo sobre o nome de uma rua, né, de uma avenida, chamada Joaquim Aires. E aí, fazendo pesquisa, esse Joaquim Aires é uma figura emblemática na cidade, né, um sujeito extremamente dá nome a uma das principais avenidas e é homenageado recorrentemente por ser o cara que levou um impulso de modernidade para a cidade de Porto Nacional. E aí, olhando a documentação acerca desse sujeito, né, descobrimos que ele respondeu respondeu por um processo sendo acusado de mesmo no contexto da escravidão, ele escravizava homens livres. Ele contratava trabalhadores como livres, levava para Porto Nacional e escravizava. E aí, quando o pessoal tomou consciência disso, né, tem um movimento aí, que agora, vamos tirar o nome dele da rua ou não, fazer uma intervenção nesse espaço da rua em que dá nome a ele. Enfim, isso gerou um certo debate. O nome dele permaneceu lá, mas o debate sobre a escravidão, sobre o problema, esse sintoma da nossa sociedade, que é o racismo, foi evidenciado, que eu acho que é algo importante, né? Então, assim, o espaço urbano expressa narrativas e expressa posicionamentos de inúmeras questões que estão sendo focadas no debate público. Bem, acho que de forma geral é um pouco isso, né? O contexto da pandemia, a gente faz algumas interpretações e daqui a pouco a gente vê que não faz muito sentido, assim. Eu estou me lembrando aqui desse livro que eu mencionei, né, que foi publicado recentemente, Sopa de Orhan, em que muitos intelectuais do mundo inteiro, da Europa, do Oriente, da América Latina, inúmeros intelectuais contemporâneos contribuíram com esse livro. E o livro, ele abre com um artigo, um pequeno artigo do Agabe, do George Agabe, em que ele se posiciona de uma forma assim que eu fiquei até surpreso por ser a figura que bem no início da pandemia, ele se posicionou assim, de uma forma bem parecida como o Bolsonaro se posicionou, né? Ele minimizou os efeitos e disse que era uma criação para criar um estado de emergência, para que os governos estabelecessem ações pudesse atuar livremente, portanto, ele amenizou. E aí, obviamente, alguns intelectuais posteriores a esse posicionamento dele rebateram, né? Inclusive tem um intelectual que eu me esqueci o nome dele, ele disse assim, eu tinha um problema no coração e o Aga me disse para não fazer um transplante. Se eu tivesse o escutado, eu teria morrido.
E, assim, até mesmo entre os intelectuais, quando vão avaliar essa situação, cometem aí alguns equívocos nos seus posicionamentos diante desse debate que se tornou público, né? Enfim, acho que é isso. Não sei se são vários pontos aqui que poderia tratar, mas eu acho que é isso. A grande questão é que a gente precisa ficar atento, na minha opinião, a grande questão, né, tendo em vista as cidades, a vida urbana, que a gente precisa ficar atento não só às estratégias de enfrentamento contra a pandemia, mas a todos esses outros sintomas que a pandemia fez evidenciar. E, posterior a esse momento, né, por isso que eu chamei de a era do álcool em gel, na expectativa de que ela passe rápido, ela dura um pouco mais do que a gente desejaria, porque é em gel, né, mas ela vai, assim, esperamos que ela passe rapidamente, que após isso nós consigamos continuar lidando com esses sintomas que enfrentamos no passado, que estamos enfrentando nesse contexto de pandemia e que enfrentaremos. É por isso que eu digo que sobre essa memória, a comparação com o organismo vivo, né, essa memória imunológica, que eu unir esse tal de memória imunológica, porque a gente consiga produzir anticorpos necessários que criem resistência para enfrentar esses sintomas que já nos assolam, né? E quiçá extirpá-los aí da nossa vida em sociedade. Radamés, obrigada pelas suas considerações. Vamos ouvir agora, então, a professora Márcia, e a gente já faz o encerramento. Então, quando eu pensei essa discussão, eu pensei justamente em como as ações presentes, elas relacionam, né, esse presentismo e as memórias, as representações que nós temos do passado, e como o que o Radamés chamou de sintomas, eu chamei de ressurgências, né, vão também construindo formas de lidar com o desconhecido, especialmente no nosso país, né, que é um país que tem dificuldades em socializar, em estabelecer uma memória socializada, né, porque nós desconhecemos muita coisa, né. Ontem, na fala do professor Getúlio, isso ficou claro em relação, né, à varíola, e que nós temos dificuldade de lidar com coisas que aparentemente não vivemos, mas vivemos, né? É apenas desconhecimento, essa dificuldade de socializar a memória. E é interessante porque quando se fala em contar desses mortos, né, é também criar monumentos, é também criar lugares de memória. E aí o site, né, a própria ação de alguns meios de comunicação de contar as histórias desses sujeitos que morreram, né, que sofreram a pandemia, que perderam alguém, se aloca nesse construto que é a memória, o tempo todo, né? Eu não posso dizer embate, né, mas nesse relacionar-se com as formas de esquecimento. O que vemos, no entanto, é um processo que socialmente ou politicamente é um processo de esquecimento, sim, né? Por quê? Porque é fazer de conta que algo não está acontecendo. É dizer que isso é uma gripezinha, é dizer que, como o prefeito de Itabuna anunciou ontem ou hoje, eu não tenho certeza, né? Morra quem morrer, vou abrir o comércio. Então, essa banalização da vida é também, né, aquilo que em relação ao nazismo se chamou banalização do mal. E nesse sentido, a memória e o esquecimento são duas instâncias da sociedade que vão, né, se construindo e se constituindo nas escolhas políticas, nas escolhas, né, de que lugar eu tenho no mundo. Quando o Radamés fala da cidade,
e aí eu chamei a atenção para a memória coletiva do cemitério também como uma cidade, né? Quem é que tem direito à cova individual? Quem tem direito ao mausoléu? Quem tem direito ao túmulo ornamental, né? E quem não tem. Então, tudo isso vai colocando a necessidade de reflexão sobre como, né, o nosso país também enfrenta não só o vírus, não só o Covid-19, mas que enfrenta uma relação entre o que lembra e o que esquece. E aí nós vemos também um processo de cerceamento das falas, né? Quando nós estamos falando e somos impedidos, somos invadidos, somos retaliados, num sentido do quê? No sentido de silenciamento, que é outro tipo de morte, que é outro tipo, né, de construção de esquecimento, porque se você não pode falar, a sua narrativa ela é impedida, né? A narrativa impedida, ela não se realiza, ela não tem lugar no mundo, e nesse sentido, né, a nossa ação de falar, a nossa ação de colocar em questão no presente tudo o que está acontecendo, relacionando como a nossa memória se lembra do passado, ela é importante, ela é muito importante, né, porque ela coloca também uma ação precisa, uma ação fundamental ao nosso presente, que banaliza a morte, que banaliza a cova, que banaliza o estar no mundo não só como corpo físico, mas estar no mundo como representação, né, como símbolo de algo que já foi. Então, nesse sentido, Regma, eu acho muito importante as iniciativas desses sites de memória, né? Eu me recordo uma situação vivida em Pádua, né, quando eu entrei numa igreja e havia uma parede com todos os mortos que eram da cidade, né, e que foram e que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, esses exercícios de memória, esses exercícios de construção de lugares de memória são fundamentais. Mesmo essa memória que nós estamos falando, que nós estamos trocando, que nós estamos constituindo aqui, né, nesse acervo digital, esses espaços em que esses sujeitos históricos não foram esquecidos, foram pensados, né, nas suas individualidades, nas suas vidas, mas pensados também socialmente, como parte do que nós temos chamado Brasil e que nós não damos conta de decifrar, de dar uma definição, de dar um conceito, porque não tem. São vários Brasis, né, e esses vários Brasis, eles estão alocando também várias memórias. Então, e para finalizar a minha fala, né, o nosso lugar no mundo também será um túmulo. Não quero que ninguém morra, mas ele será um túmulo também. Ele será um lugar de memória, da nossa memória. Agora, como nós queremos que essa memória seja constituída? Né? Como que nós queremos que esse respeito ao passado, eu não vou dizer reverência, mas essa consistência, né, de uma memória vivida, de uma memória da vida, de uma memória da existência, possa também fazer permanecer esse sujeito, essa pessoa. Né? Então, eu agradeço a oportunidade, né, de dividir com vocês um pouco as minhas angústias. Confesso que gostaria de usar, né, a cultura imagética para fazer um pouco mais de discussões, não foi possível, mas as imagens das covas coletivas, eu convido as pessoas a buscarem, né, elas são chocantes, né, e elas são chocantes por quê? Porque elas têm uma remissão à cova nazista, elas fazem uma remissão à cova nazista, e ao fazer essa remissão, ela nos coloca o que é o nosso presente, né, o que é a nossa discussão. Na sua fala, né, que também está disponível nesse canal, você dizia disso um pouco também, né, de como algumas coisas que nós, né, principalmente nós que estamos na universidade, imaginávamos
que não existia mais, né, terra plana, enfim, terra girando em torno do Sol, desculpa, o Sol girando em torno da Terra, é tão difícil, né, que a gente até se confunde, é que nós pensávamos ser ponto pacífico, não são, né, por quê? Porque ressurgem esses lugares de memórias, ressurgem essas memórias que, de certa forma, vão dar sentido à vida de determinados grupos, né, que hoje, infelizmente, como muito bem diz o Walter Benjamin, não deixam de nos assustar. Então, é um pouco isso, tá? Muito obrigada. Obrigada, Radamés, obrigada, Márcia, pelos esclarecimentos, né, pelas reflexões, né, a partir do texto. Eu queria dizer a todos que esse vídeo estará no YouTube, e no YouTube as pessoas poderão interagir também, né, com os professores que aqui falaram, e vocês vão poder lá escrever questões e vocês serão respondidos, né? Então a gente gostaria de ampliar essa participação, que é o objetivo maior aqui desse projeto. Muito obrigada a todos vocês e até breve.